Olá, gente, de novo, voltando aqui para o nosso tutorial. Vamos voltar à nossa videoaula aqui, ensinando como é que vamos converter. Então, agora a gente vai realmente começar o nosso trabalho de conversão e vai ser um pouquinho complicado e um pouco grande, então eu vou tentar explicar de uma maneira mais lenta para que vocês consigam entender e fazer o vídeo de forma correta e que vocês consigam aplicar aí vocês. Se vocês estão gostando da videoaula, por favor, deixem aí nos comentários. Qualquer dúvida vocês deixem aí também que eu posso ajudar vocês com isso. E também se vocês quiserem se inscrever no canal, podem ficar à vontade, eu não vou reclamar. Então vamos lá. Nós vamos aqui para Groups. E se sua mesh estiver desselecionada como apresenta aqui, nós vamos estar selecionando ela clicando duas vezes em cima daqui da nossa mesh, ok? E aí, onde tem aqui esse Geon, a gente vai ter que renomear. Então a gente vai colocar para Group Base. Lembra que foi o mesmo nome que a gente usou para renomear aquele corpo lá? Então a gente vai ter que renomear para Group Base. E aí o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos em File, nós vamos aqui em Export e nós vamos procurar o TSR Data Object, que é o de exportação, esse daqui, ó. Clicamos nele e aqui nós vamos renomear ele e nós vamos colocar para TS3 underline TSRW, ok? E aí quando a gente tiver feito isso, nós vamos minimizar aqui, tá? E nós vamos procurar nos programas essa ferramenta aqui chamada Mesh Toolkit. Então nós vamos abrir o Mesh Toolkit e aí nós vamos começar a converter dos bondes do The Sims 3 para o The Sims 2. E agora nós vamos procurar aqui, ó, Auto Tools for WSO. E aqui em WSO Mesh to Modify, nós vamos selecionar aquele corpo lá que a gente fez nas videoaulas passadas, que esse aqui é corpo base para conversão WSO, que a gente renomeou como Group. Então nós vamos abrir ele. Na verdade errei. Vamos procurar o nosso jeans, que é o TS3 underline TSRW, que foi o que a gente acabou de salvar. E no Reference Mesh, aí sim nós vamos colocar o nosso corpo base para conversão. E aí nós vamos clicar em Do Assignment and Save. E agora nós vamos renomear o nosso corpo. Eu vou colocar aqui, TS3, tá? Underline TSRW, e vou colocar convertido, e vou clicar em salvar. Depois que a gente fizer isso, a gente vai em New, tá? Você quer salvar? Não precisa. E aqui nós vamos em Import e vamos em TSRW Object. E aí a gente vai procurar o que a gente acabou de converter lá no Mesh Toolkit, que foi esse aqui, TSRW TS3 convertido. E aí a gente vai abrir ele. Então, como vocês podem ver, está aqui o nosso maravilhoso objeto que a gente acabou de modificar. E aí, depois que a gente importar esse arquivo, a gente vai aqui na aba de Joints, tá? Que é esse último aqui, e nós vamos subir aqui e procurar Alcacel. Então nós vamos clicar aqui e vamos renomear para 1, 2, 3, 4, 5 e apertar Rename, porque isso vai fazer com que o Alcacel não desmorone
o nosso arquivo, não faça com que ele se mexa quando a gente for importar ele para o corpo ou quando for fazer algum tipo de animação, tá certo? E agora, depois que nós fizemos isso, nós vamos aqui em File e nós vamos exportar e vamos procurar. Tudo bom, eu odeio quando isso acontece. Nós vamos exportar aqui e vamos procurar o Ralph lá em cima, aqui. Half-Life SMD. E aí, depois que nós fizermos isso, nós vamos salvar como bottom underline Ralph. E aí nós vamos salvar. E aí nós vamos clicar aqui, ó, with vertex weight and OK. E depois nós vamos clicar em File e New. Não. E aí nós vamos em Import e nós vamos procurar aqui o The Sims 2 Unimesh Importer. E aí nós vamos procurar os nossos corpos bases, tá? E nós vamos procurar o corpo masculino e em Create Blends Groups nós vamos clicar em não e vamos clicar aqui em sim e ele vai abrir o nosso corpo, como vocês podem ver. E agora a gente vai fazer uma coisa bem simples, que é acrescentar a nossa calça. Import Half-Life SMD, tá? E nós vamos procurar lá onde é que tá nossa calça. Vamos desselecionar Rename Bones, ok? E a nossa calça, ela vai já aparecer aqui. Ela não está muito visível pelo simples fato que não tem textura, mas nós vamos colocar a textura nela. E como vocês podem ver aqui, eu importei primeiro as nossas botas, renomeei como boots e depois eu importei a nossa calça aqui e ela ficou como default e a gente já vai renomear ela daqui a pouco. Mas antes nós vamos ver como é que ficou essa nossa mesh aqui no corpo. E para isso a gente vai ter que adicionar a textura. Nós vamos deletar essas que já vêm já propriamente e nós vamos clicar aqui em New. Depois nós vamos clicar em None e nós vamos selecionar lá a textura que a gente fez. Nós vamos clicar em Assignment e quando a gente fizer isso, nós podemos ver aqui que o corpo já fica corretamente, já fica a textura na calça, tá? Não que esteja muito perfeitamente no corpo, a gente ainda vai ajeitar isso, tá certo? Mas está aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e nós vamos tirar o esqueleto para a gente melhor visualizar. Então eu vim aqui na aba Joints, vim aqui em Show Skeleton, eu tirei, tá, para melhor visualizar. E aí eu vou clicar em Boots também, tá? E vou clicar em Assignment porque eu quero também ver a textura na bota aqui, ó, tá? Então nós vamos começar a editar essa mesh para que essa calça fique certa e também fique certa no nosso jogo. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai apagar o que não for necessário. Então tipo assim, ó, essa parte aqui de cima, ela não é necessária na calça. Então a gente pode deletar ela, tá vendo, ó? E essa parte aqui também a gente pode deletar ela e essa daqui a gente vai deixar. Por quê? Porque essa daqui, essa parte aqui, ela vai ser utilizada junto com a parte da calça para a gente conseguir, exemplo, se eu colocar uma blusa e ela ficar aqui nessa metadezinha aqui do corpo, então vai aparecer essa pele, não vai ficar tipo um buraco no meio, entendeu? Então a gente não é necessário deletar. Só que aí nós vamos aqui, ó, na aba Groups e nós vamos aqui em Defaults aqui, tá? Nós vamos clicar em Defaults e nós vamos clicar em Hide. Quando a gente faz isso, o corpo ele meio que se esconde, tá? Então nós vamos clicar em Hide e aqui nós vamos apagar algumas partes também que não são necessárias, tá? Exemplo, essa parte aqui a gente pode apagar, tá? E a gente vai vendo como é que vai ficando. Então essa parte
essa parte aqui também nós vamos clicar em Select de novo. E aqui essa parte aqui, Select, nós vamos clicar em Select. E nessa parte aqui a gente também pode deletar. Clique em Delete. E aí vamos clicar em Hide de novo para ver como é que ficou. Tá assim. Só que acontece o que? Que a gente vê que ele tá um pouco afastado para trás, porque era uma calça do The Sims 4. O que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar em Select, a gente vai em Botas, vamos em Hide para esconder essas botas. E nós vamos em Body e vamos clicar em Hide. Por quê? Porque a gente não quer selecionar o corpo também. E aí nós vamos em Select de novo e nós vamos selecionar aqui essa parte, tá? Dessa batata aqui da perna aqui atrás, e a gente vai clicar lá em Body de novo e vamos clicar em Hide pro Body aparecer. E aí nós vamos em Model, vamos clicar em Move, tá? E nós vamos projetar isso aqui pra frente. A gente vai colocar um pouquinho pra frente aqui. Vocês podem ver que ele já melhorou mais ou menos aqui essa parte, ó. E aí a gente vai precisar diminuir essa parte aqui de baixo para que consiga caber aqui dentro. Então a gente vai clicar aqui em Hide de novo, ó. Tá vendo? Só que a gente vai clicar em Hide na calça. Vamos esconder a calça. E aí nós vamos selecionar essa parte aqui e a gente vai clicar em Scale. Em Scale a gente vai diminuir ela. Por exemplo, eu vou colocar 0.98 aqui, 0.98 aqui e 0.98 aqui. E vamos clicar em Scale. Isso vai fazer com que eles diminuam essas proporções aqui, tá certo? E a gente vem aqui, vamos colocar em Default de novo para a gente ver como é que ficou. Vocês podem ver que diminuiu, mas ficou fora. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar em Hide de novo. Vamos clicar em Select e vamos selecionar só uma perna. E nós vamos clicar em Move. E aí nós vamos voltar aqui em Hide de novo na calça, tá? E aí a gente vai mover para que essa parte ela fique aqui dentro perfeitamente da calça, tá certo? E aí nós vamos clicar em Hide de novo para esconder a calça. Vamos clicar em Select e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos clicar em Hide para aparecer aqui. Nós vamos clicar em Move e nós vamos colocar essa perninha aqui dentro. Colocou, tá correto, ok, certo. E aí nós vamos ver o que é que nós precisamos ajustar. Como nós podemos ver, eu vou colocar para aparecer a bota aqui. A bota, ela ficou com um pé para fora, como vocês podem ver aqui. Então a gente vai precisar editar. Só que antes eu vou apertar aqui Ctrl T para me ver como é que tá essas botas. Espera aí. Selecionar a bota, selecionar, vou em Texture Coordinate Editor, que é o Ctrl T, vamos clicar em Boots, e aí a gente vai fazer o que? A gente vai diminuir, tá? A gente vai diminuir aqui o tamanho, porque a gente precisa ajustar no lugar correto. Então nós vamos clicar em Scale, tá? E nós vamos ajustar essa bota aqui para que tudo fique no seu lugar correto. A gente clica em Scale e a gente vai arrastando até ficar no lugar certo. Então eu aperto Ctrl e na tela, e isso faz com que eu consiga mover essa imagem para me conseguir ver melhor lá embaixo, ok? E aí nós fazemos assim, clicar, arrastar um pouquinho mais assim, e a gente coloca e vê como é que ficou a bota. A bota ficou aceitável, ficou legal. E aí a gente vê o problema aqui do pé. Então a gente vai apagar essa parte de baixo do pé para ele não atrapalhar. Então a gente vai clicar aqui em Boots, Hide, e aí nós vamos clicar em Body, só que aí nós vamos clicar em Select. E aí
você vai nessa primeira tela aqui que mostra de lado, você aperta Ctrl e puxa para cima. E aí você vai selecionar essa parte de baixo aqui, só arrastar que seleciona-se a aba Select no tool estiver selecionado, tá certo? E aí a gente volta lá para Boots de novo, vamos clicar em Hide e a gente já pode ver que o problema foi resolvido. Então aqui tá correto, tá certo aqui. Aqui também tá correto. Agora a gente só vai precisar ajustar aqui atrás. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o default para hide e a gente vai clicar em select e vamos apagar algumas partes daqui de trás, tá? E aí nós vamos clicar em hide de novo para aparecer isso aqui, tá? E a gente vai ver como ficou. Só que acontece que o nosso arquivo ele ficou um pouquinho para fora e a gente vai ter que ajustar isso. Então eu vou clicar em hide aqui de novo. Vou selecionar toda essa parte aqui, tá? Vou lá em hide para aparecer a nossa calça. Vou clicar em move e vou tentar ajustar esse corpo aqui dentro. Já um pouquinho mais para trás. E aí, agora eu vou clicar em Body Hide, tá? E aí eu vou selecionar essa parte, vou colocar em Select, vou selecionar essa parte aqui de trás e vou lá em Body de novo, vou clicar em Hide para ele aparecer e eu vou clicar em Model, vou clicar em Move e vou puxar isso aqui um pouquinho para trás para a gente conseguir cobrir essa parte aqui, tá certo? E como vocês podem ver, a calça ficou do modo aceitável para a gente utilizar. E para a gente já converter e ajeitar. Esse é o modo básico, vocês vão ter que explorar aqui, vocês vão ter que aprender um pouco. Mas é basicamente isso, ó. Você seleciona um joint, se você apertar em Move e puxar para qualquer lugar ele vai. Se você apertar qualquer coisa aqui e clicar em Rotate, ele vai rodar. Se você clicar em Scale e apertar aqui, ele vai tanto diminuir como vai aumentar segundo o que você quiser. E aqui em Move, só você puxar e ele vai também, só usando essas ferramentas aqui, tá? Vocês conseguem ajustar. Como vocês podem ver, a calça tá aqui, ficou certo. E agora a gente vai para a parte importante. Nós vamos clicar no Boots e vamos clicar também na calça. E nós vamos clicar aqui em Regroup. E aí a calça e a bota eles vão se tornar um só arquivo. E aqui em Body nós vamos colocar o nome de Bottom, tá? Bottom. E nós vamos clicar em Rename. Em Regroup nós vamos colocar Bottom, tá? Clicar em Bottom. E nós vamos clicar no 2 e vai ficar Bottom e Bottom 2. Vamos colocar Rename. E aí, um passo muito importante, nós vamos clicar no bottom, no primeiro aqui, que é o corpo, e nós vamos colocar em Comments, tá? Apertei aqui em Comments, vai aparecer essa janelinha. E aqui nós vamos renomear de Body, nós vamos colocar Bottom. Nós vamos copiar isso aqui, Ctrl C, OK. E aqui em Bottom 2 nós vamos clicar em Comments também, vamos dar um Ctrl V. E no nome Bottom aqui nós vamos acrescentar o 2, vamos clicar em OK. Tudo isso feito, agora nós vamos passar essa calça para o jogo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar em File, vamos clicar aqui em Export. E aqui em Export nós vamos procurar o The Sims 2 Unimesh Exporter. The Sims 2 Unimesh Exporter. Não é esse. Export. The Sims 2 Unimesh Importer. Aqui. The Sims 2 Unimesh Exporter versão 4. E aí nós vamos salvar a nossa calça. Eu vou colocar The Sims 2 underline converted aí underline 4 to
to underline mesh, assim, em caixa alta, pra gente saber que esse arquivo que é a mesh que a gente vai usar para colocar no jogo. Então a gente vai clicar em salvar e aí agora a gente vai aprender como é que a gente vai colocar esse arquivo aqui lá dentro do jogo. Então, até a próxima aula, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida nos comentários e até a próxima aula.